Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Olá, amigos dos Sete Sinais. É um prazer enorme estar aqui para bater um papão com vocês, nessa noite, para a gente conversar de um assunto muito interessante, que são os Cavaleiros Templários, né? Nós vamos trazer assuntos que o Rubens nunca discutiu, justamente para atrair atenção, para a gente conseguir debater. Sobre a maçonaria foi um sucesso, teve uma repercussão muito grande, mas a opinião do Rubão e minha são sempre verdadeiras em relação a esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, boa noite, Rubão! Como é que você vai, meu irmão? Melhor agora, Silvão, na companhia sua e na companhia também de todo este pessoal maravilhoso que gosta do projeto Verdade Oculta e também dos Sete Sinais e que está a partir de agora acompanhando a nossa live. O assunto é importante sobre os Cavaleiros Templários, Silvão. Verdade, Rubão, muito importante e interessante, porque acaba se amarrando vários assuntos, né? Sobre o que a gente vem discutindo aí ao longo da semana, sobre as teorias da conspiração, que deixaram de ser teorias e são fatos verdadeiros, né? Lembrando, houve aqui a sugestão de um amigo aqui no Superchat, já me deu a ideia para a gente fazer a semana que vem, que é sobre o livro 1984, tá? Então, a semana que vem nós vamos falar sobre esse livro, que fala sobre o Big Brother, fala sobre um monte de coisa super interessante. Semana que vem, não percam, tá? Rubão, qual é a sua expectativa em relação a esse assunto aí? O que você deu uma olhada no assunto? Não, Silvão, como sempre, o que eu dei olhada hoje foi nos aviãozinhos, estava lá cedo voando, né, brincando lá com o aeromodelismo. Inventando bomba de fumaça, aquela coisa toda que você sabe. Então, mais uma vez, eu não peguei nada para ver, mas Cavaleiro Templário, Silvio, é um dos temas que eu sempre gostei de discutir, bater papo, conversar, porque, cara, tem muito pano para manga. Então você perguntou qual a minha expectativa. A resposta a minha expectativa hoje é amplamente positiva. Eu penso que vai sair daqui um ótimo hangout, muito esclarecedor, e as pessoas poderão, Silvão, se sentir contemplada no final, por conta do programa de hoje, hein? Eu penso que o tema é muito bom, embora também estou feliz demais com o tema que você escolheu para a próxima semana, que é sobre o livro 1984, de 1948. Então, Silvão, nota 10 do programa hoje. O pessoal pode contar que vai receber aí bastante informações importantíssimas sobre os Cavaleiros Templários que nunca acabaram de verdade. Estão aí comandando todos os setores da nossa vida. O nosso país ele é envolto de história mentirosa, o que fizeram com os índios, e até interessante a origem da palavra bunda, né? Não sei não. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles olhavam para as curvas das Índias, né? E falavam a bunda, né? A bunda, como o negócio é grande. Abundante, né? Foi por isso que o nome bunda é uma coisa muito brasileira específica. Então é legal você estudar a história. Por exemplo, na China e no Japão ou no Oriente, as pessoas têm os olhos puxados, porque eles são brancos com olhos puxados, porque eles viviam dentro das plantações de arroz, usavam um chapéuzão e eles olhavam para o sol, para fazer a plantação na direção correta, e eles olhavam para o sol diretamente e fechavam o olho. E isso foi indo de geração em geração até que o olho deles ficaram menores. Então é muito legal a história, né, se você for estudar, né? Fora o desdobramento da Torre de Babel, né, que é por aí o negócio. Legal, Rubão, vamos começar, Rubão? Antes que o pessoal me bata. Ô, Silvão, só mais uma curiosidade, você fez me lembrar aí daquela música famosa, A Tonga da Milonga do Cabuletê. Essa é antiga, hein, bicho? E também era por conta de aborígenes, né? É verdade. Xingava as pessoas com esse palavreado, mas vamos lá. Os índios tinham um corpo lindo, né? Comparado às portuguesas, ou era um gordo demais ou magra demais, né? As índias não, tudo na medida, tudo certinho, tudo no conteúdo. Eles ficaram loucos, né? Ficaram malucos.
Depois vieram as negras, aí eles ficaram mais doidos ainda. Vamos lá. Então vamos começar, galera. Só o José Tadeu Nunes mandou 2 pilas aí. Muito obrigado. Lembrando a vocês que são 2 relógios espetaculares, não percam a oportunidade. A gente faz 1 horinha no começo, justamente o pessoal ir chegando, para pegar o filé mignon da história, né? Então hoje nós temos aí 456 pessoas assistindo agora e 306 likes, incluindo o meu. Então, gente, por favor, dá um like aí agora, dá um like, nós vamos começar o assunto, compartilha nas suas redes sociais. Pessoal do Facebook, dando tempo, eu vou aí mandar um abraço para vocês, mas eu peço para vocês que vocês venham para cá, se for possível. 24 pessoas lá. 24, então, vocês que estão aí no 30. Facebook, 24 pessoas, venham para cá para o YouTube para colaborar aí em compartilhar o vídeo, ajudar da maneira que vocês puderem, tá? Então vamos lá. Templários, a Irmandade de Cristo. É uma matéria da Super Interessante de 2016, né? E aqui diz, ó, eles foram monges prediletos de santos e papas. Aí já começa, né, Rubão? Mas acabaram acusados de bruxaria e sodomia. Conheça os cavaleiros do templo e a sociedade secreta mais badalada e poderosa da Idade Média. Olha como começa. A matéria foi escrita por Álvaro Oppermann. No dia 18 de março de 1314, o país amanheceu com uma névoa, amanheceu nervosa. Jacques de Molay, grão-mestre da Ordem dos Templários, iria para a fogueira. O condenado à morte pediu 2 coisas: que atassem as suas mãos juntas ao peito, em posição de oração, que tivesse voltado para a Catedral de Notre-Dame. No caminho parou, fitou 2 homens que lhe haviam condenado, ao rei Filipe o Belo e o Papa Clemente V. Rogou-lhes uma praga: antes que decorra 1 ano, eu os convoco a comparecer perante o tribunal de Deus, malditos. Depois disso, calou-se e foi queimado vivo. As chamas que consumiram de Molay também terminaram com uma época de qual o grão-mestre foi derradeiro símbolo das grandes sociedades secretas da Idade Média. Nenhum foi tão poderoso quanto a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, o nome completo dos Templários. Enquanto o clero e a nobreza se engafinhavam na luta pelo poder, os Templários, sem dever obediência, senão ao Papa, desfrutavam de uma independência sem par, diz o historiador britânico Malcolm Barber, autor do History the Order the Temple. Então, primeiro, tem verdades e também inverdades no meio da história. A questão envolvendo a relação entre templário e católico é 100%. Sempre existiu esta interatividade. Tanto que, se você for ver documentários antigos da History, você vê falar que os Illuminati, ou os Cavaleiros Templários, se infiltraram na Igreja Católica. Eles falam isso, se infiltraram. Não, Nanina, não. Illuminati nasceu da Ordem dos Templários, a Ordem dos Templários nasceu da Igreja Católica. Embora existiam sociedades mais antigas na época do Templo de Salomão e também na época do Templo de Herodes, que é o Templo de Jerusalém. Existiam sociedades secretas. Não vamos dizer que eram esses templários, mas eram cavaleiros templários também. Depois a gente pode explicar por que esse nome Cavaleiro Templário, né? Não é só por conta de um grupo que se chamava Cavaleiro Templário, né? Mas mais para frente a gente pode entrar nesse assunto. Agora, eram os guardas do templo, eram monges. Guarda do templo. Agora, o ponto mais negativo dessa mensagem da Super Interessante até agora é a questão da morte de Jacques de Molay. Está errado. Está totalmente errado. Ô Silvão, hoje existe a franco-maçonaria, a maçonaria moderna. Ela é aceita como rito principal o rito escocês, criado na Escócia por quem? Por Jacques de Molay. Quem está falando isso? Sou eu? Não, qualquer maçom sabe disso. Então Jacques de Molay não morreu na França, próximo à Catedral de Notre-Dame, nada disso. Ele, na verdade, quando houve a matança, o extermínio dos Cavaleiros Templários, ele conseguiu escapulir e fugiu. Isso está relatado em alguns livros, inclusive, e foi para a Escócia e lá fundou o rito escocês, que é o rito hoje da grande loja maçônica do Oriente, que é aqui em São Caetano, em São Paulo, né, que é a principal, uma das principais, tem outra também na cidade de Brasília. Mas tudo isso, Silvão,
nasceu de Jacques de Molay. Ele é o cara. Ele não é só um cara que morreu queimado, não. Ele é o cara que criou a maçonaria moderna. Então, nesse ponto, a super interessante deixou meio de lado. Então é isso, gente. O Rubens fez um esclarecimento muito importante e verdadeiro, é isso mesmo, né? A história da conveniência é uma e a história real é outra, né? Sempre foi. Então vamos lá. Aqui começa o outro título chamando de Tropa de Elite. A ordem foi fundada em Jerusalém no ano de 1119. O seu propósito era dar proteção aos peregrinos cristãos da Terra Santa. A cidade tinha sido conquistada pelos cruzados em 1099, mas chegou até lá e continuava sendo um grande problema. Ela era praticamente uma ilha cercada de muçulmanos por todos os lados. A solução proposta pelo cavaleiro francês Hugo de Pens, agradou ao rei de Jerusalém, o Balduíno II, a criar uma força militar subordinada à igreja, e a ideia era inédita. Até então existiam monges de um lado e cavaleiros de um outro. Paynes inventou uma nova figura do monge cavaleiro, diz Marion Melville, autor de La Vida Secreta dos Templários, sem tradução para o português. O exército seria formado por frades bons de espada que fariam, além dos votos de pobreza e castidade e obediência, um quarto juramento, que era o de defender lugares sagrados da cristandade e, se necessário, liquidar os infiéis. Balduíno alojou-os no local onde outrora foi construído o mítico Templo de Salomão, daí o nome do grupo Templários. Em 1129, a ordem recebeu a aprovação do Papa Concílio de Troyes. Em 1139, veio a consagração definitiva. Uma nova bula papal isentava os templários da obediência às leis locais. Eles ficavam subordinados dali em diante somente ao sumo pontífice. Os cavaleiros do templo admitiam excomungados em suas igrejas, o que era uma senhora blasfêmia para a mentalidade religiosa da época. Certa vez, o grupo de templários interrompeu, entre risos, com uma revoada de flechas, uma missa na Basílica de Jerusalém. O padre era de outra ordem, dos hospitalários, e entre as duas havia uma rixa histórica. Apesar da bravura reconhecida dos templários, muitas vezes foram censurados por seu orgulho e sua arrogância, afirma o historiador francês Alain de Mugger. O livro Os Templários, uma cavalaria cristã na Idade Média. Vou parar aqui porque o texto é longo, Rubão, para você comentar essa parte aqui, se você quiser que eu releia algum trecho, por favor. Tá, vamos ver. De repente. Ô Silvão, primeiro, só uma questão envolvendo aí, vamos dizer, uma não compreensão talvez minha. Fala que depois dessa época eles foram levados para Jerusalém e lá ficaram hospedados no local onde seria construído depois o Templo de Salomão? Não, no próprio Templo de Salomão, disse. Eles ficaram lá. Então, mas aí o texto parece estar dizendo que depois seria construído o Templo de Salomão nesse lugar. Se for, tem algo muito estranho, porque o templo é muito mais antigo, pô. Exatamente, mas eu li aqui, eu entendi. Quer ver? Lê de novo, só esse trechinho para entender bem, porque para mim houve um equívoco meu aí. Tá, peraí. Vê aí. É lá praticamente no meio aí. Tô procurando aqui, vou ler aqui. Aí depois a gente comenta. Depois que... de cavaleiro, foi formado por Cristãos Andes, daí o nome está aqui. Então, Balduíno alojou-os no local onde outrora fora construído o mítico Templo de Salomão. Daí o nome do grupo Templários. Tá perfeito. Vamos lá então beleza. É que eu pensei, esse outrora eu entendi outra coisa, mas tá bom, tá fechado. Então, beleza. Silvão, acontece o seguinte, vamos lá, algumas questões envolvendo o texto que você leu. Os cavaleiros templários eram frades, por conveniência. Porque naquela época não era igual hoje. Hoje você tem lá a guarda pretoriana, que são os capangas do Papa, e é tudo normal. Ninguém às vezes, mas naquele tempo via com indiferença. O cara tinha que ser padre, tinha que ser frade, capuchinho, tinha que ser qualquer coisa. Então nomeava os caras que eram bons de guerra, geralmente aqueles psicopatas, como nós bem vimos aqui falar, aquele nosso amigo, com esse nome dele agora, que é psicólogo.
O Alexandre Ribeiro. Ribeiro falou aqui que esses são os mais valiosos, né? Quanto mais psicopata, mais valioso é, né? Para o exército, para o sistema. Naquela época não era diferente. Então, os mais psicopatas, os mais loucos, os mais agressivos, eram nomeados frades ou padres ou qualquer coisa. Ou monges, né? Ou monges, justamente para quê? Para poder dizer que era católico realmente e poder empunhar a espada para matar os outros na rua. Outro ponto interessante também é a questão envolvendo a ida para Jerusalém, é fato. Eles faziam realmente o percurso. Não sei se você vai ler se está escrito ou não, mas de qualquer forma vale a pena lembrar que existiam nessa época os assassinos, que eram os assassinos, né? Daí a palavra assassinos, e os Cavaleiros Templários fecharam um conchavo com eles para poder algumas caravanas passarem, mas de tantas que passarem, uma ou duas ficarem. Era a ordem pelo caos. Era aquela coisa de regra de 3. Pessoal, se fosse sem Cavaleiro Templário, está arriscado ser pego pelos beduínos. E até mesmo os pau-mandados dos Cavaleiros Templários, de vez em quando ia para o sacrifício sem saber. Porque só a alta cúpula é que sabia do esquema. Então, quando passava pelos beduínos, aí no texto está dizendo que existia o pessoal de outra religião, muçulmano. Se era muçulmano ou não, não sei. Eu sei que tinha um acordo com os Cavaleiros Templários, do qual a Igreja Católica não sabia. Foi um dos motivos da Igreja Católica acabar com eles, porque eles estavam muito ricos. E de onde está vindo a riqueza? E a Católica não leva nada? Então, é só para poder fechar esse texto que você falou. Não sei se vai ser incluído mais à frente, mas nesse momento que fala das idas e voltas à Terra Santa, a Jerusalém, vamos dizer assim, a fase, é a época do conchavo entre Cavaleiros Templários e entre os beduínos lá do deserto, as gangues, né, assassinas. Bem colocado, Rubão. Os cavaleiros do templo também eram proibidos de se confessar, e outros que não fossem os capelões templários, igualmente. O livro da regra, que tinha sido escrita por ninguém mais, ninguém menos que São Bernardo de Claraval, restrito ao alto escalão da ordem. Os outros tinham que sabê-lo de cor. Era uma forma de preservá-la, como que se caísse em mãos erradas. Porém, entre os cochichos se especulava, caso caísse em mãos erradas, porém, a interpretação dava posse do conhecimentos esotéricos, como fonte da juventude ou transmutação de metais, ou seja, alquimia, né, Rubão? Com o crescimento da ordem, os templários não paravam mais de receber doações, e em pouco tempo estavam administrando uma gigantesca fortuna espalhada por toda a Europa, composta de peças de ouro, prata, castelos, fortalezas, moinhos, videiras, pastos, terras aráveis. O grupo emitia cartas de crédito ao peregrino da Terra Santa e depositava uma determinada soma na Europa, que podia ser resgatada quando ele chegasse a Jerusalém. O Templo de Londres foi chamado de precursor medieval do Banco da Inglaterra. Escreve o historiador britânico Edward Burmont, o livro Templários, os Cavaleiros de Deus. Isso fez crescer o olho de muitos novos adeptos. O teólogo inglês João Salisbury, em 1179, se perguntava se os cavaleiros não tinham cedido às ambições terrenas. Essa suspeita se tornou certeza em diversos casos. Em 1291, a viúva de um nobre templário foi expulsa de sua propriedade na Escócia pelo chefe da ordem no país, Brian de Jay. Segundo o contrato firmado entre o marido e a posse da terra voltada à família, depois do seu falecimento, maliciosamente, Brian recusou-se a devolvê-las. E o pior, ordenou que seus homens arrombassem a casa da viúva, como ela se agarrou à porta em completo desespero, teve seus dedos decepados pela espada de um cavaleiro. Vou parar aí, Rubão, que a história vai longe. Pode parar, Silvão, que eu quero falar a respeito do assunto anterior a esse caso aí que ocorreu na Escócia. A questão envolvendo lá a riqueza dos Cavaleiros Templários. A história contada aí na Super Interessante, que pelo jeito é trecho de algum livro, é claro, eles pegaram os livros que interessavam para fazer um carinho, né? Então, citaram texto de livros que acariciam os Cavaleiros Templários, dizendo que eles recebiam doações. Um exército extremamente bem armado, cara.
um pessoal bem treinado, que tem aquela coisa das flechas, né? Das espadas apontadas para fora ou para dentro. É algo de você dizer igual o Lampião, cara. O pessoal até dava agrado para Lampião. Por quê? Para não morrer. Mas não era coisa de amor, não. Era porque se não desse por bem, é por mal. É como um lugar que tem milícia hoje em dia. Se não pagar lá a propina todo mês, está arriscado mandar te assaltar, roubar tua casa. Então, Silvio, os Cavaleiros Templários, fato, enriqueceram muito, muito. A Igreja Católica sabia? Não. Agora, eles pegavam o quê? Doações do povo que o povo doava de bom grado? Não. Eles faziam de tudo, inclusive, é fato comprovado que eles tiveram participação na primeira grande revolução social. Primeira grande revolução social, quando fala em revolução social, Silvio, estamos falando de revolução comercial, não é nem industrial. Relação patrão-empregado. Porque a indústria é nova, entende? Mas a relação de emprego, de trabalho, ela não é nova. Na época passada tinha os senhores feudais, antes da indústria. Então, a revolução social, ela sempre se deu por conta de revolução de relações comerciais. Não vou falar de industrial. Porque se for falar industrial, tem que falar de um tempo muito, muito recente. Verdade. Entende? É que a história comum, contada por aí afora em todo lugar, ela fala de revoluções industriais, que é recente, mas não fala de revoluções sociais, que são causadas pelas revoluções relação-trabalho. São importantes, entendeu, né? Tanto quanto, né, Rubens? Hã? São importantes tanto quanto. Exato. É que você teve até agora 3 revoluções, mas a primeira não foi industrial. A primeira foi promovida pelos Cavaleiros Templários. É simples, Silvio. Onde eles passavam, e eles tinham o quê? Capital. Eles colocavam as pessoas para trabalhar para eles, cara. Muitos Cavaleiros Templários abandonaram a profissão de Cavaleiro Templário, se estabeleceram em várias cidades do passado para poder manipular o povo dali, para tomar as coisas do povo, o conhecimento da produção, sabe? Quem criou a manufatura foram eles. É algo que se você fizer uma pesquisa profunda, você vai encontrar. Mas é muito difícil ser relatado. Os Cavaleiros Templários, não por conta da ordem, por causa da organização, mas por conta de indivíduos malandros, espertos, sagazes, criaram a manufatura, uma fábrica, o movimento fabril. Não é industrial, é fabril. O que é fabril? Todo mundo num galpão trabalhando para um cara, por conta de carga horária, alugando os braços. É o que transformou definitivamente a relação patrão-empregado. Foi isso. Antes não era assim, cara. Não precisava ser assim. A verdade é essa. É que uma transformação social ela ocorre e depois não tem mais volta. É como você passar numa fase de um videogame. A porta fecha para tu voltar. Então, o que aconteceu na primeira revolução é que os Cavaleiros Templários, exatamente eles, mudaram a relação empregado-patrão. E aí, nunca mais voltou ao que era antes. Nem nunca mais volta, não tem jeito. Agora, nesta fase em que eles enriqueceram muito, foi por conta exatamente de acordos escusos com piratas do deserto, vamos dizer assim para entender, que eram os beduínos, né? E por conta de acharcar mesmo as pessoas e aquela coisa, igual o Davi falou para Nabal, cara. Isso era uma prática, não é normal, mas é comum essa prática de Davi. Nabal, tu tá cheio de ovelha aí. Ó, nós somos empregados do rei Davi. Lá no deserto, quando tivemos com você, a gente podia ter roubado todas elas, não roubamos. Agora o rei Davi está pedindo quanto estiver na sua mão para tu dar de presente para ele. Nabal disse, eu não vou dar. O que Davi fez? Armou o exército, ele pessoalmente foi lá matar Nabal. Não matou porque a mulher do Nabal falou, eu te dou tudo que você quiser. Tudo que o Nabal não está querendo, que ele só pensa em ovelha, eu dou para você, Davi. Aí Davi, então venha. Já tinha colecionado, era Abigail essa. Já tinha pego a mulher a filha do Saul, e mais quantas mulheres ele queria, ainda tinha a mulher de Nabal para ele desistiu de matar Nabal. Mas é isso que acontecia, Silvio. Isso é a coisa, não é normal, mas isso era comum acontecer. Tanto que Melquisedeque, quando viu Abraão se aproximando na matança de 3 reis, que Abraão tinha matado, ele foi logo lá bater um papo, levou pão, levou vinho, tudo para Abraão. Para quê? Abraão, aqui não, meu filho, por favor, toma pão, toma vinho e passa direto com o teu povo aí. Né? Então, quer dizer, era esse tipo de coisa que os Cavaleiros Templários... Imagina, Silvio, a ida para Jerusalém era perto, cara? Não era de avião, cara, não era coisa rápida. Aquilo ali eram caravanas no deserto. Esses caras passavam em várias cidades, cara, na beira dos rios, onde o povo se estabelecia. E onde eles passavam, eles saqueavam, cara. Portugal fundada por templários, Rubens Silvio. Inclusive lá é Portugalo, né?
O nome de Portugal original é Portugal. Por isso tem a Galícia, a região da Galícia, que é galo, galinha. E é tudo relacionado à mitra, ao mitraísmo. Quem fundou foi os templários pela Igreja Católica. Tanto que católica e Portugal sempre tiveram assim, ó, lado a lado. Até que a carbonaria, junto com a maçonaria, destituiu o reinado naquela época, na época da Virgem de Fátima. Os papas ficaram muito mal em Portugal, demorou-se tempo para a Igreja Católica reerguer-se novamente lá. Por Espanha conta também, de uma derrubada. Espanha também, absurdamente católica, né? É católica por conta dos Cavaleiros Templários. São esses os caras da espada que conquistavam a fogo e ferro. É verdade. Vamos lá. Deixa eu ver se eu li essa parte. O teólogo inglês John Salisbury, em 1179, se perguntava se os cavaleiros não tinham cedido às ambições terrenas. E essa suspeita se tornou, com certeza, diversos casos. Em 1291, a viúva nobre templário foi expulsa de sua propriedade na Escócia. Eu li, mas vou ler de novo. Pelo chefe da ordem no país, Brian de Jay, segundo o contrato firmado pelo marido. E a posse das terras voltaria à família depois de seu falecimento. Maliciosamente, Brian recusou-se a devolvê-las e, o pior, ordenou que seus homens arrombassem a casa da viúva. E como ela se agarrou à porta e, em completo desespero, teve seus dedos decepados pela espada de um cavaleiro. Enquanto os templários seguravam a porta na Palestina, todos os fizeram vista grossa para os seus desmandos. Porém, quando o jogo na Terra Santa virou e os muçulmanos gradualmente reconquistaram a região, o processo culminou com a expulsão dos cristãos do solo sagrado em 1303. E a animosidade contra a ordem explodiu. A expulsão particularmente séria para os templários, cujo prestígio e função se identificavam com a defesa de lugares da vida, morte e ressurreição de Cristo, diz Malcolm Barber. Na Alemanha, beber com um templário virou sinônimo de bebedeiras e Temperhaus, a casa do templo, lugar de farra e de até prostituição. Os expostos. A ressaca pela perda da Terra Santa, porém, não foi o fundo do poço para os templários. A aliança com o Papa, que se mostrava tão útil quanto a do século XII, revelou-se uma faca de dois gumes. Em 1305, o novo sumo pontífice, Clemente V, se tornou aliado do rei da França, o Filipe o Belo, e os dois conspiraram para a destruição da ordem do templo. O rei precisava de dinheiro para financiar seu aparato bélico, diz Edward Burman, em 1306. Filipe desvalorizou a moeda francesa e os parisienses ficaram furiosos e saquearam a cidade. A coisa toda foi feia, que Filipe, ironicamente, teve que se ocultar numa fortaleza dos templários nos arredores de Paris. Lá, bem sob os olhos, jazia a resposta para as suas orações. Sacos e sacos de moedas de ouro. No dia 13 de 1307, dia 13 de outubro de 1307, uma operação sigilosa da guarda de Filipe deteve e encarcerou boa parte dos templários da França. As acusações eram pesadas e seguiam os moldes dos processos inquisitoriais daquela época. A rejeição da cruz de Jesus Cristo, beijos obscenos, sodomia, idolatria do diabo, aí pede para ler mais o livro, né? A tortura foi legítima pelo rei. Os interrogatórios eram brutais e o cavaleiro Bernardo Vado, por exemplo, teve os pés tão queimados que seus ossos acabaram sendo expostos. Em março de 1312, o concílio de Viena, do Papa, extinguiu a ordem. A pá de cal foi uma execução de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários. Os monges guerreiros os monges guerreiros que sobreviveram se mantiveram fiéis à igreja, vivendo no anonimato. Um detalhe curioso e mórbido: a praga rogada por Jacques pegou em Clemente, morreu aos 42 anos, depois que de Molay e Filipe bateu as bossas dia 29 de novembro daquele mesmo ano. Terminava assim a história dos Cavaleiros de Cristo. Terminava? Bem, ainda não.
É com você, Rubão, depois tem mais. Tem verdades e mentiras aí no meio, Silvão. Verdades e inverdades, vamos dizer assim. Eu dizia que o Brasil foi descoberto pelos Cavaleiros Templários. Não é descoberta, foi invadido pelos Cavaleiros Templários e está registrado no livro A História Secreta do Brasil, em vários volumes, do Gustavo Barroso. Agora sim. Que, inclusive, o Rubens tem uma grande admiração, foi um grande homem, juntamente com Enéas e outros, né, Rubens? Clodovil, Enéas, os caras foram bons, e ele é o principal deles, sem dúvida, o principal é o queridíssimo Gustavo Barroso. Então, Silvão, aí tem coisas aí que são realidade e outras não. O que aconteceu é o seguinte: a Igreja Católica sempre esteve ao lado dos governos. Foi, na verdade, uma das imposições de Constantino, liberar as províncias, desde que a Igreja Católica continuasse dentro desses estados, agora como religião. Só não deu muito certo com a Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, porque lá eles não aceitaram a Igreja Romana e lá criou-se outra igreja, chamada Anglicana. Mas o resto dos países, e para onde cresceram graças também aos Cavaleiros Templários, a Igreja Católica manteve soberana a Igreja Romana. Então, valendo lembrar, Rubens, importante lembrar que a Igreja Católica é uma continuidade do Império Romano. É muito bom destacar isso. É verdade, é que eu não citei aqui hoje, mas está no DVD, a Bíblia é bíblica. A Igreja Católica, ela é o Império Romano transvestido de religião, mas é um país como sempre foi. E conseguiu, na época de Constantino, manter-se em vários e vários países, que eram províncias na época, inclusive se estendendo ao Novo Mundo, onde eles não existiam, incluindo, neste caso, o Brasil. Aí vamos lá. Verdades e mentiras. A Igreja Católica sempre esteve assim com o governo, ou então não tinha Igreja Católica no local, uma coisa ou outra. A Igreja Católica Romana esteve assim com os bretões? Não. E o fato é simples: a maior ameaça ao Império Romano, pode ler a história, eram os bretões, a Grã-Bretanha. Então a Grã-Bretanha não se curvou à Igreja Católica, mas os outros países entraram no acordo das províncias liberadas. E a Grã-Bretanha aceitou porque ela queria era mandar, e acabou mandando após a queda da Igreja Romana, que nunca teve queda. Constantino fundou Constantinopla na Turquia e viveu feliz para sempre, e a riqueza ficou toda com o Papa Gregório. Beleza. Toda a riqueza em ouro que tem até hoje. Inclusive, parte da riqueza deles era dos templários, que eles roubaram. Ladrão roubando ladrão. Ele citou lá, né, que o Filipe o Belo viu lá, foi se esconder no templo e viu lá moedas e mais moedas e falou: pô, achei aqui o que eu precisava. Silvão, então, para fechar só o comentário, verdades e inverdades, o rei da França, Filipe o Belo, assim com a Igreja Católica, armou uma regra de 3. Ação, reação, solução. O que a Igreja Católica queria? Gente, nós não podemos ficar desprovidos, temos que ter um exército para nos defender. Mas como é que a igreja vai ter exército? Só não tem os Cavaleiros Templários? Não, Cavaleiro Templário não é exército. É apenas proteção para a Romaria, para quem vai lá para a Terra Santa. É só proteção, é só uma guarda, para guardar as pessoas. Para aqui a gente está numa merda danada, bandidagem, a França está toda ferrada aí, a igreja Notre Dame está ameaçada a ser explodida, qualquer história que inventasse, cara. Então o que o rei fez? Aumentando, desvalorizando sobremaneira a moeda, o povo foi ao fracasso. Só que o povo não sabe que é igual hoje, é tudo manipulado. É tudo porque os donos do poder querem. Aí pronto, o povo clamou por uma solução. A solução foi a Igreja Católica, que se reforçou com o exército dela e realmente exterminou os templários. Apenas fugiu um homem, Jacques de Molay. Esse não foi morto. Esta é a grande parte que a história aí omitiu. Jacques de Molay morreu depois, mas não aí nessa época, por conta do massacre que houve. Ele conseguiu escapulir fugindo para a Escócia. Destacando essa coisa de ele jogar a praga, etc. É tudo fantasia. A pessoa contou a mentira, agora para florear a mentira, para enfeitar o pavão, aí conta outras mentiras adjuntas, para tentar dar respaldo a essa. Eu vou ler o último texto e depois nós vamos entrar nas lendas, né? São tão importantes. O pessoal também vai poder perguntar hoje, Silvio, ou não? Oi? O pessoal vai poder fazer perguntas sobre esse tema? Sim, claro, sem dúvida. Daqui a pouco a gente põe lá. Depois da blitz aos templários agendrada por Filipe o Belo, alguns frades teriam reconstruído secretamente a ordem, e dezenas de sociedades secretas posteriormente seriam filhotes desse movimento. Será que isso é verdade? Quando fizeram uma pergunta ao historiador Malcolm Barber, ele apenas sorriu e respondeu: como escreveu Humberto Eco,
em um pêndulo de Foucault. Os templários sempre estão por trás de tudo. Esse termina o texto, Rubens. Agora, você quer comentar esse pedacinho ou você pode entrar em... Sim, Silvão. Inclusive, Silvio, a base das sociedades secretas que se tem até hoje, as antigas, como Rosa Cruz, por exemplo, são todas católicas, Silvão. Todas elas vieram do catolicismo. O catolicismo é a mãe de muitas sociedades secretas, religiões, heresias e grupos de dissidentes que existem até hoje, sempre existiram. Sempre nas currutelas, sempre nos escondidos. Então, quando os Cavaleiros Templários foram exterminados, a Igreja Católica nunca ficou sem sociedade secreta, nunca. Nunca. Algumas até oficiais, como, por exemplo, esqueci agora o nome, não é Mossad. Mossad é a polícia secreta do que é Israel, né? Que Israel, é Judá. Israel. Mas tem uma polícia secreta do Vaticano que não vem agora o nome na mente, que é também sociedade secreta, entende? Que hoje chama tipo o FBI do Vaticano. Mas a origem é sociedade secreta. Esqueci o nome, é que eu confundo com o Mossad. Vou ver agora. O Mossad de Israel, que é Judá, a gente fala Israel. O mundo fala Israel. Então, Silvão, daqui a pouquinho, após a hora cheia, o intervalo, o pessoal também vai poder perguntar sobre esse tema, eu acho que vai ser muito bom. Até porque, Silvão, é importante destacar que as sociedades secretas, elas sempre existiram. Você está narrando hoje, nós estamos discutindo o tema dos Cavaleiros Templários que deram origem à franco-maçonaria. Beleza, perfeito. Mas sempre, desde Nimrod, desde a fundação da Torre de Babel, desde essa época para cá, Semíramis, inclusive, participou desse tipo de criação. Desde a Babilônia criacionista, vamos dizer assim, que é a primeira Babilônia, né, do Nimrod, já se falava em grupo secreto, conspirando em favor do sistema contra o povo. Sempre existiu. Nunca deixou de existir. E vai existir até o mundo acabar, cara. Legal. Eu não consegui encontrar também, Rubão, mas depois a gente dá uma olhada com calma, ver se a gente acha, para poder fechar né, sua colocação da maneira... Desses filmes que tem aí sobre história secreta, etc e tal, sempre falam dessa polícia secreta também, que eu não me recordo o nome também. Bom, agora nós vamos, Rubão, para os mitos e lendas, né? Tá. Eu vou ler aqui cada uma delas e você vai comentar a sua opinião sobre elas. Vamos lá, mitos e lendas, histórias mais fantásticas envolvendo os templários. Primeiro, é lógico, é o Santo Grau. A Ordem do Templo teria sido fundada pelo Priorado de Sião e guardou o segredo da filha bastarda de Jesus Cristo. Isso é uma invenção do antissemita Pierre Plantard, em 1956, afirma o historiador italiano Massimo Entrovaine. Então, o Santo Grau. Santo Grau, para quem não sabe, que é o cálice, né? Se não me falha a memória, onde supostamente o Jesus da Igreja Católica teria tomado o vinho, né? E repartiu o pão. Diz para mim, Rubão, que é o Santo Grau, na verdade? Na sua opinião? O Santo Grau, para mim, é uma invenção desse grupo de sociedades secretas, porque o Messias tomou vinho num copo qualquer que tinha lá naquele dia, naquela hora. Não foi nada de ser santo, nem graal, nada disso. De madeira ainda, né? Bem simples. Pegou aquele coité lá, aquele troço lá e bebeu lá o vinho lá. Nada demais, mas aí para eles é Santo Sudário, Santo Graal, é tudo santo. Vamos chegar lá. Calma que tem vários aqui, vários. Continua então, Rubão? Pode continuar, Silvão. Essa coisa aí também de Priorado de Sião, o Priorado de Sião existe até hoje. O Priorado de Sião não é fantasia, mas eu não acredito em participação do Priorado de Sião nesse fato aí, não. Eles tinham guardado a filha bastarda de Jesus Cristo. Ainda mais essa história, isso não existe. A Arca Perdida, Rubão, é o item número 2. Os templários supostamente escavaram o Templo de Salomão e encontraram a Arca da Aliança. E ainda teriam descoberto o segredo dos primeiros maçons. É tudo fantasia, garante o especialista Alan Demurger. Eu também concordo, eu não sei, não estou em certeza, não estava lá, mas eu creio que, conforme está escrito na Escritura, que a Bíblia, que nunca mais se veria essa arca, era uma profecia, né, anterior, quando a arca existia, de que a arca nunca mais seria vista. Então, se está escrito em profecia que nunca mais seria vista, eu não creio de maneira nenhuma que templário nenhum tenha achado. Até porque isso é irrelevante, cara. É só um pedaço de madeira com um pedaço de pau lá dentro, que era o cajado,
e umas porcaria lá dentro. Aquilo não... Os mandamentos, né, estavam lá dentro, né, os 10 mandamentos. O mandamento que se viu até aquela época. A arca, Jeremias falou para nem trazer o pensamento, isso é lixo. Beleza. Continua, Rubão? Continua. Então vamos embora. Teuros do templo. O manuscrito Cooper, encontrado na região do Mar Morto, revelaria a localização dos tesouros do Templo de Salomão e teria sido descoberto pelos templários. É lenda, diz o historiador Kennedy Zuckerman. Teuros do templo, deve ser tesouros do templo, né? Tem escrito Teuros. As minas do rei Salomão, é muita história, isso aí dá livro, dá filme, dá porcaria dos trapalhões com a produção medíocre, dá tudo quanto é lixo. Outro aqui, a maldição de Molay. A praga rogada por Jacques de Molay foi fulminante, matando o Papa Clemente V e o rei Filipe o Belo. Segundo algumas fontes, Clemente, na verdade, morreu de câncer, enquanto Filipe foi vítima de um derrame cerebral. Aí não então, sei. Já matou já a história. Sexta-feira 13, Rubão. A crença é que a sexta-feira 13 é um dia de azar e teria surgido 13 de outubro de 1307, na data igual ocorreu a prisão dos templários na França. Nada a ver, a primeira menção à sexta-feira 13 é recente, é de 1898. Você está desbancando mais uma lenda. Né? Ou seja, aqui eles estão desbancando as lendas, pelo menos. Né? Também fico na minha. Por dentro da ordem do templo, para quem era? Os homens que defendiam Jerusalém em nome de Cristo. Era para isso que você veria, né? Pader. O que é Pader? Os membros combatentes da ordem, apesar de a sua formação de monge, eram quase sempre analfabetos, com pouco conhecimento de teologia ou das escrituras. Por isso, as missas, confissões em outras cerimônias religiosas eram presididas por padres que viviam no mesmo estabelecimento templário. Então, padre. Porque eram mercenários, eram pessoas que sabiam muito bem empunhar a espada, matar os outros, eram carniceiros, mas não eram religiosos, pô. Era só a pessoa que está vestido, né, de católico, de templário, com aquela cruz do peito, aquela coisa toda, mas na verdade é psicopata. Verdade. Cavaleiro, geralmente de origem nobre, era o membro da ordem por excelência. Tanto um guerreiro experiente, treinado para combater a cavalo com armadura pesada, quanto um monge ordenado com votos de pobreza, obediência e castidade. Os cavaleiros templários nunca foram mais do que 10% dos integrantes dessa ordem. Os templários também recrutavam soldados leigos, que não eram monges, e na Terra Santa podia até ser cristão de origem síria. Nenhum deles era obrigado a seguir os votos de castidade dos cavaleiros. Alguns, inclusive, eram casados. Havia também irmãos leigos que realizavam tarefas domésticas. Também é porque os cavaleiros templários, na verdade, eles se deram bem em cima da Igreja Católica. Na Igreja Católica não tinha praticamente lucro nenhum com eles, cara. Não tinha. O que dava para elas de lucro era muito pouco, diante do que eles lucravam para eles. É por isso que a Igreja Católica não conseguiu mantê-los, não quis mantê-los, não teve interesse em mantê-los. A verdade é essa. Entre o bem e o mal, a história dos templários está associada a santos e demônios. Verdade, né, Rubens? Ah, perfeito. Mas muito mais demônio do que santo, cara. Porque os santos que estão associados são as pessoas católicas que viram santo, porque tem isso. É uma religião que a pessoa morre, depois existem culto a esses mortos, o que é altamente condenado pelo Criador do céu e da terra através da Escritura. Agora, lá não, lá morreu João Paulo II, daqui a pouco é santo. Essa mulher maluca que tinha essa doente mental, que levava as pessoas para sofrer num local específico, a Madre Teresa de Calcutá, se não é, já está para virar santa. Uma mulher maldita, bandida essa mulher, uma demônia essa mulher. E o que ela fazia com as pessoas humanas era coisa pior do que Hitler, cara. Sabe? E vira santo. Então, quer dizer, o pessoal, entre santos da Igreja Católica, que é tudo demônio, e demônios do inferno, vamos dizer assim, para entender. Olha lá, palavra santo. São Bernardo foi o melhor amigo dos templários.
É por isso que aqui tem homenagem a ele, não é à toa. Exatamente. Afinal, os primórdios da ordem eram muitos que achavam que matar infiéis não era algo muito cristão. Ao publicar a defesa doutrinal do grupo em 1135, Bernardo convenceu a todos a necessidade de fazer justiça pela espada. Sobrinho de um membro da ordem, foi cavaleiro antes de seguir a carreira religiosa. Morreu em 1153 e virou santo 20 anos mais tarde. Estou falando. São esses caras que acusavam quem era contra o procedimento de bruxo, de bruxa, ou até acusava de querer transformar chumbo em ouro, que é o que você falou, é alquimista, e botava naqueles negócios para esticar. Imagina, cara, o cara que pega um ser humano, coloca na roda, que é assim, ó, amarrado, e vai rodando para esticar o cara até arrebentar aqui braço, arrebentar a cabeça, arrebentar tudo. Isso é humano, cara? Isso não é humano, isso é psicopata, cara. É o pessoal que fazia parte desse grupo. Cavaleiro Templário. Verdade. Inclusive tem um videogame que chama Assassino não sei o quê, que tem um filme que foi feito depois, que é também baseado nos Templários. Só assassinatos sem qualquer descrição. Cruéis, Silvio, eles eram muito cruéis. Pessoas sem alma. Mata tudo pela frente, Porque se matar só ainda vai, mas eles torturavam, cara. Eles colocavam uma pedra pesada nos pés da pessoa e botavam a pessoa presa. Ia colocando peso, conforme bota naquela balança de pesar arroba, sabe o que é? Aquelas balanças que tu vai botando uns troços de ferro, grandão, que tem uma boquinha assim, ó, igual come. Tu vai botando aquele aí pesado, eles iam botando peso e mais peso do cara. E o cara amarrado assim pra cima, ó, até arrebentar o braço. O mais famoso, Rubens, eles pegavam um tijolo extremamente pesado, penduravam o inimigo da igreja, amarrava as pernas e amarrava no saco do cara um tijolo gigante, Rubens. Arrebentar o saco, arrebentar tudo. Até cair tudo. Esse era o pior de todos, segundo os relatos aí de alguns livros. E isso era a Igreja Católica que fazia. Igreja Católica, fala isso para os católicos hoje, quer te comer vivo, mas não tem como mudar a história. A cruzada, né? A cruzada foi um assassinato de todos os tempos em nome de Deus. Foi isso. E muitos ateus usam esses argumentos da cruzada para tirar a fé das pessoas, né? E tira, porque não está mentindo. Outra coisa interessante, você vê que a filha pegou esse nome cruzado e usou na época dos anos 50 e 60 por Billy Graham, por aqueles caras que foi pego com a secretária Jimmy Swaggart. Esses caras todos usaram esses termos, tipo cruzada de evangelismo. Cruzada, cara, como se essa palavra fosse ligada a coisa boa. Terrível. Nojento, né, cara? Não devia nem usar mais, né? Se é uma coisa manchada por isso, não devia nem se usar. Ainda tentam... A cruz de Malta, né, Rubens? Que era o símbolo principal, né, deles. Né? Não é isso? Pois é. Demônio. Um dos símbolos mais enigmáticos associados aos templários é o do Baphomet. O nome vem de Maomé. Diz o historiador Malcolm Barbier. Seria a encarnação do diabo. Para os outros estudiosos, contudo, representa os santos dos primórdios da igreja, na Idade Média. Prevaleceu a versão mais sinistra. Os templários empregariam a figura em seus ritos, mas tudo não passa de uma lenda jamais comprovada. Como você é especialista também nesse assunto, Rubão, sua opinião? Não, Silvão, é porque tem vários tipos de, vamos dizer, de origem. Agora, interessante é Limas, não sei de quê, Limas Levi, né, que fez o desenho. Né? Acho que é Limas Levi, se eu não me engano. Que fez, há muito tempo que eu não paro para ver esse nome. Mas a minha mente é boa para guardar. Que fez esse desenho daquele bicho que tem um pênis, tem seio de mulher, tem a cabeça do bode, tem as patas de animal, né, de quadrúpede, e é um bicho sentado no trono. Agora, de qualquer forma, cara, tu pode olhar para a cara dele e tu vê que aquilo não é coisa boa. É demoníaco. Claro. Mas é realmente o deus dos cavaleiros templários, vamos dizer assim, né? Da maçonaria, né? Hoje em dia. Assustador. Porque nós estamos falando de cavaleiro templário, nós não falamos de maçonaria. De repente nem vai falar hoje. Né? Infâmia secular. A insígnia da ordem do templo, dos cavaleiros dividindo numa mesma cela, acabou sendo usada para difamar os templários, acusados de homossexualidade e de outras práticas mundanas nos anos finais da cavalaria. Na verdade, o emblema simbolizava humildade, pobreza e não permitia uma montaria para cada cavaleiro.
É isso, meio confuso. Infâmia secular. Insígnia, insígnia da Ordem do Templo, tá? Ah, sim. Ô, Silvão, eu vi aqui, é Eliphas Levi, o nome do cara. Agora eu olhei aqui. Que inventou o desenho do Baphomet? É o que concebeu aquele desenho, que antes não tinha. Eles adoravam esse Deus, mas sem saber a forma. A forma desenhada dele foi Eliphas Levi. Tá, e aqui tem um histórico aqui da Folha Corrida dos Templários. A fundação dos Templários foi em 1119 em Jerusalém. O fundador foi Hugo de Paynes. Integrantes aproximadamente 15 mil homens no século XIII. Patrimônio: 9 mil propriedades espalhadas pela Europa no século XIII, avaliadas em 160 bilhões em valores atuais, de dólares. 160 bilhões de dólares nos valores de hoje. E a extinção foi 3 de abril de 1312. O cálculo da Associação do Templo de Cristo. E aí acabou, Rubão. É isso. E o Marcelão Nascimento, né? Marcelão Nascimento, nosso templário, é isso? É, ele que é fã dos Cavaleiros Templários. Ele falou que queria ter nascido naquela época para ser um templário, cara. Só fala nisso o tempo todo. Agora, contando a história real, talvez ele fique em dúvida. Mas ele conhece a história real, ele conhece. Ele conhece a história real, mas ele gosta dos Cavaleiros Templários e tem tudo dos Cavaleiros Templários, cara, tudo. Inclusive o livro que a Madinha tem, tá até aqui, guardadinho aqui. O livro 1984 foi um presente do Marcelo. Verdade. Falar em 1984, a semana que vem, às 20 horas, ao vivo, nós vamos falar sobre esse livro. O Rubens vai discorrer, né, sobre todas os pepinos que esse livro entrega, né, sobre o que vivemos hoje. É um livro extremamente atual. Olha ele aí, ó. George Orwell, olha aí, ó. 1984. O Big Brother, né, e tantas outras coisas. 1984. Quem não leu, leia. Quem tem preguiça de ler, assista o livro, tá bom? Assista o vídeo, quer dizer, o filme. Aí, Silvão, aqui não dá para ver direito, mas tá aqui a foto do George Orwell, uma das raras fotos desse homem, cara, fantástico também, que trouxe pra gente muita informação boa. Aí ele, deu para ver. Legal, legal. É isso aí, gente. Semana que vem nós vamos estar falando sobre isso, né? A Amadinha parece que leu inteiro, o Rubão já conhece a história há muito tempo, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler alguns trechos importantes desse livro, e o Rubens vai comentar, talvez a gente ponha algumas imagens, alguns prints, a gente vai ver direitinho como a gente vai fazer a semana que vem, tá? E valendo lembrar que foi dica de um dos nossos assinantes aí que mandou, e boa dica, né? Porque é tanto assunto, gente, que é impossível lembrar de tudo. Então a gente está tentando montar as séries aí, inclusive amanhã, Rubens, a estreia da série O Mundo Sem Emprego, lá no Sete Sinais. Show de bola, estreia, amanhã começa, são 5 episódios, é uma minissérie, na verdade, está lá. Quem não é inscrito no Sete Sinais, eu peço, por favor, a gentileza de se inscrever lá. O canal está muito bom, bastante elogiado, e ele está com uma média muito grande acima do live do Silvio. Agora está começando a ter uma média, porque é um vídeo por dia, e lá na live do Silvio eu colocava um por mês, então tá chegando muito perto, muito rápido, né? Ô, Silvão, eu quero parabenizar as pessoas que estão inscritas no teu canal, Silvão, porque elas sabem realmente escolher um bom canal para se inscrever. O Sete Sinais recebe todos os dias, 6 horas da tarde, um vídeo novo. Desde o primeiro dia que esse canal entrou no ar. 1º de janeiro de 2018. Então, começou o ano, dia 1º, começou o Sete Sinais a receber um vídeo por dia. Então é muita, vamos dizer assim, é muita seriedade com a coisa, né, do Silvio, né? O Silvio tem essa peculiaridade, né? É uma pessoa muito responsável. Aprendi com o Rubens, né? Com o Rubens que eu aprendi. Então, não, todo dia um vídeo, cara, na hora certinha, 6 horas da tarde, a pessoa pode esperar que vai ter um vídeo novo. Muito verdade. Bom. É a oportunidade agora, está aberto, tanto superchat, você pode fazer uma boa ação e fazer a pergunta pela boa ação. Ou você pode aí escrever aí, que daqui a pouquinho eu vou ler. Então manda a pergunta aí que eu vou ler. Manda a pergunta aí que eu vou ler, né? Tem um delayzinho até chegar aí, mas a pergunta está valendo agora. Enquanto a pergunta não chega, Rubens faz um comentário geral aí, se os cavaleiros eram uma coisa boa, era uma coisa mais ou menos, ou é mais uma invenção da Igreja Católica para massacrar as pessoas. Então, Silvão, tudo que você for analisar, você tem sempre duas óticas, né? É aquela coisa que a gente fala, é uma pista de mão dupla. Para um lado você enxerga e para o outro lado são eles que enxergam.
Tudo é assim. Eles não apresentam nada deles ruim para nós como se fosse ruim, apresentam como se fosse boa. Tanto que agora vão começar a convencer a gente que o acesso ao serviço é melhor do que a propriedade do produto. Tá certo? Vão começar a convencer a gente disso, como se isso fosse melhor para nós e o povo vai achar que é melhor. Então sempre é assim, aquela coisa que você mesmo citou lá na barbearia. O futebol é uma competição ou o futebol é um espetáculo? Porque para nós nos dão uma visão, mas para eles têm outra. Do mesmo jeito, os Cavaleiros Templários, quando eles foram constituídos pela Igreja Católica, a visão é que seria uma maravilha. Se você vai ter homens de Deus, frades, capuchinho, como é que é o nome que você deu também? Monge. Pessoas de Deus te protegendo dos assassinos, pô, pra que coisa melhor? Só que eles não contam com Deus, eles contam com a espada para enfiar no bucho dos outros. Então, pro povo não foi vendido um peixe bom? Foi. É como a água encanada. Olha, você vai ter água encanada na sua casa. Opa, me dá que eu quero. Ah, vai pagar uma pequena taxa pelo tratamento. Não, o tratamento da água é o mínimo, a gente paga. Virou refém, virou escravo. Não tem volta. Então, sempre eles apresentam pulseiras, que são algemas. A gente usa a pulseira quando vê, está algemado a eles. É uma ferramenta de entendimento que eu criei também. Então, Silvio, com os Cavaleiros Templários, a propaganda na época da criação foram as melhores possíveis. E nada disso vem sem ser acompanhado de uma regra de 3. Exemplo, pedágios do Brasil. Deixa as ruas se esburacarem todas, não cuida da rua. O povo não sabe exigir realmente o que tem que exigir. Sai na rua para protestar contra a passagem de centavos. Então o povo é burro mesmo. Patrocinada pelo Jorge Soros, né? Essa foi do Jorge Soros. Então você vê como o povo faz. Aí o que acontece? Poxa, rua toda esburacada, o pedágio é a solução. Manda o pedágio. Quer o correio todo arrebentado? Tá aí. Qual é a solução? Privatiza. O povo pede a solução. Então é assim sempre. Então, quer dizer, o pessoal está indo para adorar a Deus lá em Jerusalém. Ai, meu pai, é cada uma. Mas o povo estava indo. Mas vai ser assaltado e tal. Alguns chegam, outros não chegam, uns morrem pelo caminho. Vamos criar os Cavaleiros Templários para levar todo mundo para lá e para cá. Oh, maravilha. Os Cavaleiros Templários votou malandro que deram volta até na Igreja Católica. O interesse da Católica não era, na verdade, nada de proteger ninguém, embora isso reforçasse a fé e fortalecesse a igreja. Porque a igreja não quer que caia a fé do povo, porque o povo é iludido pela fé, não em Deus, mas na igreja. Então, então, Silvão, a Igreja Católica, ela quando criou os Templários, a propaganda era positiva, mas os Templários começaram a fazer coisas que eram desagradáveis à Católica, que é enriquecimento ilícito. Né? E a Igreja Católica arrumou um jeito de exterminá-los. Então, do ponto de vista da Igreja Católica, eles apresentavam esses caras como um bom negócio, mas o que acabou não sendo um bom negócio nem para eles. Mas a intenção verdadeira deles não era só reforçar a fé da Igreja Católica, não era só reforçar o vínculo das pessoas com a igreja, era também utilizá-los para matar todo mundo que era contra a igreja, ou que a igreja supunha que era contra, ou que qualquer motivo a igreja tivesse para dizer mata, e os Cavaleiros Templários matavam. Tanto que nessa época foi perseguição até mesmo a padre. Você falar qualquer coisa que a Igreja Católica entendia o contrário na época, você se falasse aquilo, você era morto, mesmo sendo papa, mesmo sendo padre. É isso que eu digo até hoje, Silvão. Foi o que eu falei para uma irmã minha que é muito católica. Quando o papa foi eleito, esse aí, eu estava na casa dela, esse papa novo. Aí eu falei, minha irmã, pô, quem é que botou o papa lá? Não é alguém mais fraco que ele ou mais forte para botar ele lá? Quem é que o outro que está vivo? Por que o outro não é papa mais, se ele está vivo até hoje e não morreu? A história não é que o papa é papa até morrer? Por que ele abdicou? Não, mas isso é coisa de Deus, não é Deus. Quem botou ele lá foi quem tem mais poder do que ele. Bota aquele cara que vai fazer tudo certinho de acordo com o que esse pessoal quer. Então, Silvão, se o papa fosse o cara mais forte da Igreja Católica, não seria morto na época da Inquisição. Por que papa foi morto? Quem matou o Papa? Ah, não, eles nunca deixaram de existir. O grupo que controla a Igreja Católica está aí até hoje controlando. Um grupo mais forte que o Papa. O Papa é só uma figura, é tipo a rainha da Inglaterra, é figura decorativa. Isso não é, na verdade, mandatário, não é o chefe, não é o dono, não é quem manda. O Papa é só alguém para receber aplauso, para receber endeusações, das pessoas ficarem endeusando ele, e ele levantar a mão e dar bênção para todo mundo, é só isso. Mas quem manda de verdade não é ele, pô, nunca foi. Se fosse, não morreriam papas naquela época como morreram.
E, no entanto, que quando entrou esse Papa novo, saiu velho, saiu justamente porque ele não suportou a pressão. Entendeu? Ele não suportou a pressão, ele não era preparado para aguentar essa pauleira. E esse Papa novo aí, ele tá querendo acompanhar o João Paulo II, que foi... Exatamente. Qual foi o Papa, cara, que mais agradou o Vaticano João Paulo II. João Paulo II. Qual foi o melhor Papa, então, da nossa época que nós vivemos, a época comum nossa? O João Paulo II. Por quê? E esse Papa está querendo superar ele de qualquer maneira, porque fez o que o sistema queria. Exatamente. E vendia uma imagem de humilde, não quer saber dos símbolos, vai lá no meio do povão. Quem conhecia ele de verdade tentou foi assassinar ele. Posso te dar um exemplo muito legal para a pessoa entender, para não se iludir? Você assistia o Jornal Nacional antigamente, como o Rubens cita várias vezes, né? que era uma coisa bem feita antigamente. Isso nós não podemos discutir. Era uma coisa séria. Era a retratação do que acontecia de uma maneira séria. Concorda, Rubens? Até aí não se vê mal nenhum, apesar que a Globo sempre foi uma coisa fora de contexto, mas o Jornal Nacional era uma referência. Não, o Jornal Nacional não era tão usado como é hoje para poder causar impressão ou botar opinião na cabeça do povo. Ele era mais uma coisa mais seca mesmo, mais direta. A notícia era dada com tom de notícia mesmo. Você passou o que eu queria passar, de uma forma brilhante. Isso é verdade, eu não tenho como falar. Então, você havia lá o Sérgio Chapelain, o Cid Moreira, né, sempre sério, lá cabeça franca. Hoje aconteceu tal coisa, hoje a regra de 3 ainda não era ator, ele era noticiarista. Hoje, aí a Globo vem perdendo audiência sistematicamente, isso você pode pesquisar que você vai achar. Vem perdendo audiência, o que o Rubens vem dizendo está impactando, porque ele apareceu no jornal SP TV. Para aparecer no SPTV precisa ter bala na agulha, e o Rubens apareceu lá. Né? Se apareceu é porque incomodou a Escarlate lá, incomodou. Hoje você vê o William Bonner fazendo jornal, né? O cara é um ser humano comum, tá passando, não, porque hoje vai fazer só o fulano, porque não sei o que lá, batendo papo, entendeu? Por quê? Porque eles viram que eles estavam perdendo espaço, eles estavam perdendo audiência, né? Teve até a propaganda dos 200 milhões, somos um, né, você é um dos 200 milhões, isso aí foi um tiro no pé, tiraram da programação rapidamente, né? E a coisa do Brasil que você quer. Eles estão forçando demais para que o público mostre que acompanha a Globo. Até um certo desespero, porque a Globo vem perdendo espaço, vem perdendo audiência para onde? Para a Record? Para coisa? Não, para as redes sociais, para o YouTube e para tantas outras mídias que existem. Então, se o William Bonner está mudando e está sendo mais ser humano, que isso é uma mentira, claro, é um ator, ele é um ator ali, ele está interpretando um papel. Se ele está querendo se tornar mais ser humano, o papo ia ser diferente, Rubão? Mas é claro que não. Essa é a referência. Então, a maior verdade é que você tem que vender uma imagem do que você não é para poder conquistar mais pessoas. Porque se você chegar numa pessoa católica, eu não tenho nada contra, quem é católico que seja, quem é protestante que seja, a gente está aqui para falar a nossa versão, né, Rubens? Aceita quem quer, aceita quem quer. Nós somos uma outra versão, uma outra vertente. Mas você está na católica que fica. Mas se você prestar atenção nesses detalhes, né, por que o Papa tem que ser pop, né? O Papa é pop, né? Por que o Papa tem que ser pop, tem que ser humilde, tem que ser brincalhão, tem que estar lá para beijar a criança suja de cocô, né? Vai lá e beija. Porque é isso que o povo quer. Então, essas pessoas que representam muita gente, ela quer passar o que o povo quer ver. Ela quer falar o que o povo quer ouvir. Sempre foi assim. É uma manipulação? É. Agora, quando você fala a verdade de uma maneira mais fora do contexto, você é pisoteado. Entendeu? Quando você não fala o que o sistema quer que você fale, você é teórico da conspiração, é retardado, é louco, é tudo que você puder imaginar. Entendeu? E, por incrível que pareça, existem os filhotes dos sistemas, aqueles que aprenderam com o sistema de que tudo é errado e eles estão certos. Então, é bom pôr um ponto de interrogação. Sem bandeira, né, Rubão? Um ponto de interrogação para você ver
que realmente isso tudo é uma loucura. Pessoal, faça perguntas, que já eu vou para aí, eu vou precisar comentar a minha fala. A Amadinha quer fazer uma pergunta, Silvão. A Amadinha Riquinha. Fala aí, minha vidinha. Ah, já começou? Já começou já. Então, vocês estavam falando do Cavaleiro Templário. A gente está falando do Cavaleiro Templário. Foi para Os aqui. jesuítas também fazem parte? A Amadinha pergunta se os jesuítas são Cavaleiro Templário. Não. Bom, na Igreja Católica você tem várias facções, né? Vários grupos, né? Vários subgrupos. E existe também ordens. Algumas ordens que alguns padres são mais assim, vamos dizer, adeptos ou não, como é que chama? Simpáticos, né? Alguns padres simpatizam com uns são simpatizantes de uma ordem, outro de outra, e existe também uma ordem chamada jesuítas. E inclusive o padre atual é dessa ordem jesuíta. Mas é apenas uma ordem, um segmento. Ordem quer dizer uma organização, um grupo, né? Tem uma história muito zicada também, viu? Não, aqui no Brasil, ô Silvão, os jesuítas, eles foram precursores dos maiores genocídios de índios que já existiram no mundo, chamado indiocídio, né? Inclusive o Anchieta, que é coroado de louro e glória, era um grande de um pedófilo, era um assassino cruel que matava índios de forma deliberada, sumária e fazia tudo quanto é covardia, com criança e com índia, com menina. Então, vê-se por aí onde é que nós estamos, né? E qual era a ordem? Jesuíta. Quem foi que veio para cá catequizar os índios? Catequizar os índios significa meter chumbo na goela dos índios. Empalar os índios. Sabe o que é empalar? Pegava o índio e enfiava na bunda dele um espeto que saía na garganta e deixava isso pendurado lá no sol. O cadáver pendurado, crianças empaladas. Pegava o bebezinho pelo pescoço aqui, ó, ou criança pequena, sentava a bunda dele no espeto e entalava até sair aqui na boca, aqui, ó. Ficava lá agarrado, enfiando na bunda e saia na boca aqui o pau. Eles faziam isso, adoidado. Cortava a cabeça, deixava pendurada. Era a coisa tipo do Drácula lá na Transilvânia, pô. Era Vlad, o Empalador. Aqui no Brasil, o pessoal templário brasileiro aí, o pessoal templário, não, esse pessoal que a Amadinha citou, faziam isso. Jesuítas. Os jesuítas faziam isso aqui no Brasil, na América do Sul toda. Porque o que não foi colonizado por Portugal foi pela Espanha, tudo católico. Oi? O Júnior Firme disse que o jesuíta é igual aos pais do heliocentrismo. Não sei o que tem a ver, mas... Tem uma pergunta aqui do Locivaldo Lu, que tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui, inclusive o de maçonaria, que tem tudo a ver também. Rubens, você acha que foi o Rosa Cruz que escreveram nas Pedras da Geórgia? Não sei dizer, Silvão. Ali, as Pedras da Geórgia não parte realmente de sociedades secretas por conta de questões místicas ou de parte da elite global, né, que vai mudar o mundo. Vai colocar o mundo no formato das 10 metas da Pedra da Geórgia. Então, eu não sei dizer se seria o pessoal da Rosa Cruz. Pode ser, né? Hoje, cara, você tem Rotary, você tem Lions, que é muito, muito pouco ligado à religião, ao misticismo, é apenas um grupo de pessoas sociais, e que também está dentro do contexto dos Illuminati. Não poderia ser Rotary, não poderia ser também Lions? Pode ser Rosa Cruz, que já é mais voltado para misticismo, que é a questão envolvendo sociedade secreta, né? E religião. Não é religião, eles falam que não é religião, mas é. Né? Religião. Os iniciadores da maçonaria falam a religião maçônica, eles falam. Então. Nos livros, né? Nos documentos históricos. O Vinícius, não é o Vinícius, é o Jorge Pérez Macedo. Rubão, o Jacques de Molay é do bem ou do mal? Pergunta. Só um bom. O pai que está no céu. E o tudo filho dele. É demônio. O resto tudo não é confiável, né, Hugo? Você tem pessoas, ô Silvio, que fizeram coisas boas para nós. Por exemplo, Nicolas Tesla. Tá certo? Eu não chamaria Nicolas Tesla de demônio hora nenhuma. De jeito nenhum. Demônio é o Thomas Edison. Né? Agora, dizer que também são santos, não são, claro que não são. Agora, esse pessoal templário, isso não tem nada de bom neles, cara. Isso não tem nada de que foi bom para nós. Assassinos, eram mercenários que trabalhavam por dinheiro. Mercenário, os caras que só pensam em grana, tudo, não tem um pingo de dó de ninguém, não tem amor nenhum, é só bandido mesmo. Verdade.
Vamos ver aqui quem mais está fazendo perguntas. Pessoal, aproveitem. Vamos ver, o Rafa Piquet está dizendo aqui. Nos dias de hoje, os templários ainda têm alguma influência direta? Tem. Essa é boa. Essa é boa. Só registrar aqui... A nova ordem mundial, a pergunta é também. fechada. Eduardo Silva fala aqui, ó, fui pesquisar empalar no Google e deu várias imagens horríveis. Essas imagens horríveis é o que eles faziam com os índios. Tinha um negócio também que pegava o cara, prendia num tronco, com as mãos assim, e os pés por baixo de onde tem ali o joelho, né, por cima. O cara ficava de cabeça para baixo e batia nele até ele cagar todo. Quando ele cagava, a merda escorria, passando pelo corpo dele, vindo para a boca dele, para a cabeça e para a cara dele, porque ficava para baixo. Imagina, o cara cagar e a merda e mijo do próprio cara, agarrado de cabeça para baixo, apanhando. Era muita coisa. Isso é tortura, Silvão. Fizeram muito disso na época da ditadura, que aprenderam com eles. Exatamente, cara. Todo tipo de ruindade que pode se pensar em fazer com o ser humano, os caras faziam. Em nome de religião, em nome de Deus, em nome de qualquer porcaria. Por isso que eu amo religião, cara. Porque se você for ver as atrocidades mundiais, sem nenhuma exceção, porque tudo tem exceção, mas essa não tem. As piores atrocidades humanas sempre foram feitas por conta de religião, cara. Sempre. É uma estigma imutável. Então, Silvão, ele fala da questão envolvendo hoje os Cavaleiros Templários. Cavaleiro Templário de hoje o que foi transformado pelo Jacques de Molay. Jacques de Molay, por exemplo, Silvão, só para entender, Império Romano hoje, Igreja Católica. Tem alguma dúvida? Não. Império Romano, Igreja Católica. Cavaleiro Templário, maçonaria. Entende o que eu estou falando? Não é outra coisa, é a mesma coisa. É porque a época era de um jeito, e aí hoje mudou-se um pouco a didática da coisa. Mas o fundamento é o mesmo. É controle, é manipulação, é domínio, é tudo isso. É a maçonaria de hoje. Um grupo diferenciado para controle, oculto, escondido. Né? O que aconteceu esse tempo todo é que eles se aprimoraram muito e agora tomaram posse de tecnologia. Então eles viraram agora o capeta com asa, a cobra voadora. Entendeu? Então o pinto das galáxias, como se diz por aí. Né? Virou algo astronômico. Entendeu? Virou uma coisa de doido hoje em dia. Escuta essa, o Stefano Abreu, para você ver que o jovem não conhece a história do Brasil, né? Ele conhece o que ele vê na televisão. O Stefano Abreu diz assim: Silvio, para de mentir, não houve ditadura militar. Você agora está na mesma mentira dos comunistas. Pô, não houve ditadura, eu era garoto, cara. Eu vivi essa época a vida toda desde o Estados Unidos. O meu sogro morreu até jovem, com sequelas, de tanto que ele apanhou nos porões do Doicode. Né? Os porões do Doicode sem ter culpa. Doicode. Lógico. Agora, não confunda uma coisa com outra. Comunista foi um nome que foi usado por aqueles que queriam tomar o poder, nada mais que isso. Eles queriam tirar a ditadura militar para ficar no lugar deles. Agora, se um é melhor que o outro, lógico que não. Entendeu? Agora, não admitir que houve a ditadura militar é não conhecer a própria história. Então, se não conhece a própria história, não pode comentar, né? Entendeu? A ditadura, Silvio, a Sandra Cavalcante, essa mulher foi uma capeta nessa época. Dava até medo de falar o nome dessas pessoas aí. Foi épocas, por exemplo, cara, que tinha o Mão Branca, tinha o Esquadrão da Morte, tudo criado pelo sistema, mas era como se fosse fora do sistema. Era para poder sumariamente matar todo mundo. Quem matou? Foi o militar? Delegado Fleury, Rubens. O delegado Fleury. Entendeu? Então, é muito importante você ler a história, entender a história, porque é fato. Entendeu? No entanto, que você não aprende isso na escola. Por quê? Porque ninguém fala do regime militar na escola, da ditadura. Ninguém fala. É um assunto que foi ocultado, né? Abriram aí algumas coisas, alguns documentos na época do Lula para fazer média, mas depois fecharam de novo, né? O meu sogro entrou com uma ação, né? Os tios da minha esposa para tentar receber do Estado o que eles passaram, né? As violências foram recebidas anos e anos. Então ela existiu. É porque mexe com a Globo não tem interesse que se... Não, porque a Globo existe por causa da ditadura. A Globo não tem interesse nenhum, a Globo abafa tudo. Foi a ditadura que deu para eles.
A ditadura houve e eu sei porque eu estava vivo na época, pô. Eu vi também, eu vi. Eu vi a ditadura. Eu era criancinha, mas eu via os cavalos atropelando todo mundo lá não tinha tolerância, não. No centro do Rio. Não, é difícil, cara, você pegar o Bolsonaro que defende essa época, né? Ah, mas nessa época eu não tinha violência, eu tinha minha casa. A violência não era visível porque era oculta. Era oculta, mas sempre teve, ô Silvão, sempre teve. Violência sempre teve. Não tem jeito. Tem a história, né, da Cidade de Deus, com a violência absurda, as baratinhas, né, aquelas vermelhinhas chegando lá para lutar contra o tráfico que já existia na época. Então, ou seja, tem que estudar a história recente do Brasil, gente, para não repetir. Porque se você defende uma coisa, né, Lula e Dilma também não defendo, é porcaria. Tudo é porcaria, gente, deixar bem claro. Porque quando você fala mal da ditadura, já vem gente falar que você é a favor da Dilma e do Lula. Não, se você fala mal da Dilma e do Lula, quer dizer que você é direita. O pessoal está muito preso no sistema. Agora com Dilma e Lula, tem gente dormindo aí e não acordou, cara. Já passou a fase Dilma e Lula. Pois é. Pois é. Não. E é uma coisa, são símbolos, porque agora o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo, entendeu? É tudo a mesma coisa. Se você acha que vai vir um salvador, um cara fora do comum que vai entrar e que vai resolver tudo no Brasil, pode esquecer. Não existe. Você entendeu? A história recente do Brasil mostra claramente que nós vivemos dentro de um sistema, saindo de um, indo para o outro, saindo de um, e o que melhorou? Nada melhorou. Porque na época da ditadura se investiu em futebol, se investiu em cerveja, se investiu... É isso que as pessoas acham bom. Mas na época eu bebia cerveja sossegado na calçada. Caramba, isso é sinônimo de felicidade, Rubão? Então nós estamos bem para lá de Bagdá, hein, Rubens? Não, falar que não tinha violência nessa época é uma grande besteira. Sempre teve muita violência. E ainda vou dizer para você, como eles não conseguiam fazer tudo na encolha, porque era eles mesmo que matavam, eles criavam grupos de extermínio como se não fosse do grupo deles, como se fosse separado, como se fosse fora, mas não era, eram eles próprios matando. Eu morava perto de Xerém, cara, onde é a terra do Zeca Pagodinho. Rapaz, aquilo ali tinha uma rua ali chamada Capim Melado, é isso o nome da rua, Capim Melado. Rapaz, aquela rua ali, uns 3 quilômetros de rua ali, todo final de semana, podia contar que você tinha as pessoas amarradas para trás, ajoelhado e caía tombado para o lado, ajoelhado, porque eles matavam ajoelhado. Era local de desova, Silvão. Toda semana eram 20, 30 pessoas ao longo daquela rua ali, na beira da estrada, morto. Sabe, encostado lá numa cerca, num tronco. Por quê? Porque o Mão Branca matava, o homem da capa preta lá, com a Tereza, que era a arma dele, matava, que era o Tenório Cavalcante, a Sandra Cavalcante, tudo Cavalcante, cara. Pô, mas era uma mortandade, Silvio, que você não imagina. E outra coisa, hein? Tu pensa que o pessoal não apanhava de polícia? Rapaz, se tivesse na rua, eles pediam carteira. Você tinha que ser empregado, gado. Carteira de trabalho, é verdade. Carteira de trabalho. Cadê a carteira de trabalho? Ah, é vagabundo? Pô! Nessa época, cara, a polícia militar, só por causa do nome militar, tinha uma moral pra bater nos outros, cara, tudo era tapa na cara, cara. Batia muito em qualquer pessoa que eles encontrassem na rua. Você não podia estar na rua, mas não é porque você oferecia perigo pelas pessoas, não. É porque poderia estar conspirando contra o Estado. O medo que o Estado tinha não era para manter a lei e a ordem, que se eles não mantinham. Como você bem disse, o tráfico rolava solto. Assaltos, armão armado. Meu irmão foi assaltado em 73, cara, na padaria que ele trabalhava, em Bom Sucesso, levou 3 tiros. Na coluna, ficou paralítico, nunca mais andou. Meu outro irmão foi morto dentro do armazém dele. Tudo no período da ditadura. Era assalto direto, Silvio, era muito assalto, mas muito assalto mesmo. Aqui no Rio tinha Sentinelas da Tupi. Toda hora só dava notícia de assalto. Era bandido de todo jeito, cara. Entende que foi o auge do jornal Notícias Populares, que você virava o jornal, saía sangue. Saía sangue, porque era o Jornal Dia no Rio de Janeiro, era só torcia, saía sangue. Foi nessa época que apareceu o documentário chamado Patrulha da Cidade, com os caras que faziam, não sei se tem hoje na Rádio Tupi, que era uma audiência lá na época. Os caras faziam tipo um radioteatro dos casos de morte, tipo humor negro. Então aquilo, o povo gosta de sangue, dava audiência do caramba. Nessa época aí, Silvio, foi uma época de extrema violência. Mas muita violência mesmo, cara.
Foi na época do Maníaco do Parque. Será que o pessoal não lembra mais do Maníaco do Parque? O Maníaco do Parque é recente, Rubens. É novo? Isso é novo. O Maníaco do Parque você está confundindo com o Bandido da Luz Vermelha ou o Crime da Mala, né? Crime da Mala, que é dessa época. Então acho que é o Bandido da Luz Vermelha mesmo. Bandido da Luz Vermelha, o Crime da Mala, tem vários nomes famosos, que os caras estão presos até hoje. Tem vários. O Maníaco do Parque é recente. É coisa de 15, 20 anos atrás, aqui, pertinho. Nos anos 80, 90. Não, os anos 90, acho que eu não lembro. Mas é recente. O Grande Engano falou se é verdade, o Templário guarda o Santo Grau. Acabamos de falar disso há uma meia hora atrás, que é mito, viu, o Grande Engano. Então, nós temos aqui, gente, o que eu peço para vocês, que leiam, por exemplo, Autópsia do Medo, do Percival de Souza. O Percival lá, que faz o programa. O livro dele é excelente, ele era jornalista de cadeia nessa época. Então, ele pegou vários crimes, principalmente do Fleury, né? Que o pessoal, o bandido mor lá, Rubens, eles matavam a pessoa nos porões, cortavam os dedos da pessoa, ele colocava o dedo no bolso e quando ele ia para casa, que era em Guarulhos, ia jogando pela janela. Caraca. O dedo pessoal para não identificar. E tinha um cemitério que foi encontrado há pouco tempo aí, uma coisa de 5, 6 anos atrás, ou 10 anos, não lembro, com 3 milhões de ossadas, ou seja, gente demais, cara. Sabe, era muita gente ali que foi desovada ali, e só foi descoberto por causa da abertura dos arquivos lá, do DOI-CODE e do DOPS. Então, no Rio de Janeiro, a ponte de Niterói, cara, era local de fazer sumir as pessoas. Eles levavam as pessoas e botavam na obra lá. Em 72, 73, na obra da ponte Costa Lima e Silva, que é a ponte de Niterói, e em 74, 75 no metrô, pô. Nas fundações do metrô. Era onde jogava um monte de gente que eles pegavam, que dizia que estava conspirando contra o Estado, que era comunista. Eram os comunistas. Tipo assim, é um balaio. Então joga agora no balaio e tem motivo para a opinião pública para poder exterminar todo mundo. É comunista. Está conspirando contra o Estado. Vai lá para a ponte de Niterói, então vai lá para a obra do metrô. Pois é. Eu vou dar um exemplo aqui muito importante. Tem muita gente dizendo, Dilma foi torturada, não sei quem foi torturado. Pode até ser, mas as verdadeiras vítimas que realmente sofreram não viraram políticos. Entendeu? As verdadeiras vítimas, né? E você tem um exemplo grande aí do Hélio Bicudo, por exemplo, que foi muito envolvido com política na época da ditadura, defendeu de verdade. Ele foi o primeiro a sair do PT e foi um dos que fizeram o impeachment da Dilma. Hélio Bicudo, o fundador do PT. Por quê? Porque ele não aguentava mais a palhaçada, a mentirada, entendeu? Ele é santo? Não sei, mas isso prova de que tudo que se vem desse pessoal não dá para confiar, porque o fato de ela ter sido supostamente torturada justifica o que aconteceu, tudo que aconteceu, tanto no governo dela, como no nesse, como em tantos outros. Então, gente, o importante é a gente entender que não existe milagre. O homem do milagre já foi. Ele vai voltar. Messias, é verdade. Ele vai voltar uma hora. Esse é o homem do milagre, é o único. O resto é gente do sistema e vai para lá e não é para te ajudar. Então não se iluda com nomes aí, não se iluda com papo furado, fica esperto, porque tudo que está aí, a mídia, a rede social, mostrou uma reportagem outro dia, Rubens, sobre um grupo que monta um bunker, né, para jogar mentira de determinados políticos ou valorizar outros. E custa uma fortuna isso. Então, eles invadem o sistema e influenciam a opinião, que é muito fácil. Ô Silvão, deixa eu te dar uma outra informação interessante sobre a Globo na ditadura. Na época de 73 e 74, essa burbuja, esse assunto de que tinha muita gente sendo morta e jogada nas fundações do metrô do Rio, sabe? Isso tomou tanto vulto no Rio de Janeiro, era tão comum você ouvir isso nos trens, nos ônibus, nas filas do INPS da época, que na época era INPS, INPS, depois virou INAMPS, depois SUS. Mas resumindo, era tão comum, cara, falar-se que muita gente estava sendo jogado nas fundações do metrô, que a Globo fez uma novela só sobre isso. Mas no lugar de cadáver foi encontrado dinheiro no metrô. Então, o pessoal a partir daí começou a falar de dinheiro encontrado no metrô, porque abafou o assunto. A Globo botava de 10 minutos
Nova novela da Globo, Pecado Capital, dinheiro na mão é vendaval. Carlão, taxista, foi entrar no buraco do metrô e encontrou a mala de dinheiro cheia de nota de 100 caindo. Então, toda hora, nota de 100 caindo, cara. A nota de 100 caía para todo lado e o metrô tá cheio de dinheiro. Inclusive, houveram reportagens da época que hoje eu penso que era factoide, é aquela coisa de criar um factoide para promover o assunto, e hoje eu creio nisso, mas na época houve casos relatados no rádio e na mídia de pessoas que estavam indo para o metrô, para a obra do metrô, de noite, invadir a obra para procurar mala de dinheiro, porque acreditava que aquilo que estava na Globo era verdade, cara. Então é um absurdo, para você ver o poder que a Globo já tinha nessa época. E como ela abafou o caso das mortes no metrô, falando de dinheiro no metrô. É tipo, um assunto muda para outro. O assunto verdadeiro é suplantado pelo assunto mentiroso por conta da força da propaganda. Tu lembra dessa novela? Tinha a Lazinha Chaves. Lembro, famosa pra caramba, essa música foi famosa. O Francisco Coco era o taxista. Era. Né? Foi uma novela que fez um sucesso absurdo, né? Inclusive era essa a intenção mesmo. A TV Globo era transportava as notícias que eram convenientes para a ditadura. E é uma contradita, né? Porque aqueles que eram de dentro da Globo se diziam de esquerda. É um negócio tão mentiroso, tão fácil, falso. Né? Até hoje eles defendem aí os pontos importantes da esquerdóide. Outra coisa, Silvão, perguntar para qualquer pessoa que conhece Juca Chaves, perguntar para essa pessoa se a ditadura existiu. Vai lembrar que Juca Chaves pegou uma bandeira do Brasil, pintou no casco da tartaruga, colocou a tartarugazinha andando e botou a música tocando. Este é um país que vai para frente. Uou, 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 uou. Entendeu? A tartaruga com a bandeira do Brasil. Porque a música da ditadura paga para Dom Ravel. Você conheceu? Sim, Dom Ravel, eu queria ser uma casa vazia para abrigar os abandonados, né? Sim. O Povo na TV, do Hilton Franco. Sim, famosíssimo, o Chicote do Povo, Wagner Montes e por aí vai. É, tinha aquele cara lá de Minas Gerais, que se não me lembro agora. Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro surgiu ali também, Eu conhecia bastante gente daquele pessoal ali, que eu fiz rádio também com eles. Então, Silvão, Zé Cunha. O Homem do Sapato Branco também fez. Jacinto Figueira Júnior. Então, Silvão, o que acontece? Nessa época, qualquer coisa que se falasse, mínimo que fosse, e que tocasse assunto contra o Estado, rapaz, é o que está acontecendo agora com esse marco da internet, com esse negócio de fake news, é o que está agora acontecendo sem ditadura. Então, para eles amordaçarem as pessoas, não precisa de ditadura. Mas na época da ditadura foi uma amordaça que já teve no Brasil, porque não podia falar nada, tinha que ficar calado, porque se você falasse qualquer coisa era igual na Venezuela. E fala contra lá o presidente lá, hoje em dia dá merda. E a igual na China. Fica num buraco lá e não sai nunca mais se vacilar. É isso aí. Então, só resumindo, aquele outro falou assim, caminhando contra o vento, sem documento, é isso aí. Aí pronto, os caras perceberam no ar o negócio e pum. Então, mas da história eu até proponho, Rubens, a gente fazer uma live falando da ditadura. Eu pego os pontos principais, aquele atentado falso que ia acontecer no show pelos próprios militares, né? Eles iam explodir uma bomba num show para dizer que foi os comunistas que explodiram. Bandeira falsa, Bandeira falsa, quer dizer, isso aí já existia. O grande engano está mandando. Menestrel cantava também, upa, 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 cavalinho sem medo, leva para Brasília o presidente Figueiredo, exatamente. Eu lembro disso. Mas, valendo lembrar que o Silvio Santos também ganhou a concessão do presidente Figueiredo e fazia propaganda todo domingo e todo dia do presidente Figueiredo. A semana do presidente. Exatamente, foi uma jogada dele, entendeu? E eles todos, sem exceção, o Silvio Santos é um grande apresentador, todo mundo gosta. Colaboraram com a ditadura. Mas ele colaborou com a ditadura, a Rede Globo colaborou com a ditadura. A TV Cultura, que é a Fundação Roberto Marinho, também colaborou. Todas as informações que vinham dessas mídias eram propositais, entendeu? Ou seja, era para atender às necessidades do Estado. Então, a televisão era apesar que tinha muita coisa boa na televisão, tinha o Vila Sésamo, tinha muita coisa legal, e a televisão foi se tornando uma ferramenta Illuminati, ou uma ferramenta do governo, para as conveniências do governo, de uma maneira muito absurda. No entanto, que você pôs um vídeo outro dia de um cara falando, né, que manipula, nós manipulamos mesmo, nós fazemos isso, tal. Aquilo lá o cara está dizendo
toda a verdade do mundo. Você... Não, o vídeo é claro que é um teatro, vamos dizer assim, né? É uma cinematografia. Sim, mas é um teatro da verdade mas pura e fabuloso. absoluta. Né? O camarada fala tudo na cara limpa, né? É muito legal. Inclusive está no DVD Prepare-se também aquele material. Depois pode publicar aí, Silvio, no 7 Sinais. Vale a pena. Sem dúvida, interessante e tal. Eu tô preparando os materiais aí também, mas a correria do dia a dia acaba limitando um pouquinho. O que nós temos que fazer de novo é a dublagem, Silvão. Gostei muito da dublagem do Silvio Freitas. Vamos fazer sim, pode deixar. Então amanhã está disponível lá, a partir das 18 horas, O Mundo Sem Empregos. Não percam, com dublagem minha, do Rubens e da Amadinha, fantástica. Amadinha detona, ficou muito bom a Amadinha, viu? Eu fiz vários elogios para ela e fiz realmente com ganho de causa. Ela detonou, é muito gostoso ouvir ela falando lá, muito legal mesmo. A vozinha do robô é bonitinha, né? Ela fez a voz do robô, fez a voz cara, aquele cara que é entrevistado pelo robô, quando você fala, cara, tu vê o cara falando, cara. O taxista também ficou muito bom, o cara que aparece depois de taxista. Mas parece que a boca do cara mexe igual a sua, cara. O cara que conversa com aquela mulher... Coincidência. Estamos aprendendo com o Rubão ainda. Então é isso, gente. Nós estamos caminhando para o fim aqui. O papo foi bom demais, que a gente se engatou aí, passou rapidinho 2 horas, né, Rubão? Muito rápido. Foi bem rápido. Semana que vem a gente vem com 1984 e talvez na outra semana explicar para vocês o que foi a ditadura militar. Esse pessoal, essa geração precisa saber, Rubens. Precisa saber. É bom, Silvão, isso é boa. Para saber a quantidade de manipulações. No entanto, nós temos filhotes da ditadura. O Delfim Neto é um chupim da ditadura que está aí até hoje, o Paulo Maluf e tantos outros que estão aí que pode servir de referência para vocês, que defendem determinados caras que falam a favor da ditadura militar. Pelo amor de Deus. Deixando lembrar aqui que ninguém defende aqui comunismo, socialismo, seja lá o que for, esquerda, direita. Não defendemos nada. Somos contra tudo que vem do Estado. Não levantamos bandeira na rua. Não fazemos isso. Nós não vamos levantar bandeira na rua para falar que nós somos os detentores da verdade. A gente coloca aqui que o Estado está contra nós 24 horas por dia e a gente só alerta vocês. Não vamos levantar bandeira, não. Não, sair na rua, não vamos. Nosso objetivo aqui é passar para vocês tomarem cuidado com as suas famílias, não deixarem seus filhos na custódia do Estado. Sim, quando eles forem educados lá, vocês têm que fazer educação complementar. Né? Nada que o Estado vai fazer por você é bom, nada. Acredite, essas vacinas são os exemplos, né, Rubens? O desespero das emissoras falam disso todo dia. Um desespero, porque o pessoal... Nessa hora você vê qual a missão que a televisão tem de verdade, né? Exatamente. Pra convencer a gente, né? Exatamente. Você acha que... Por que a televisão está tão preocupada com a sua saúde, cara? Sendo que o hospital está lotado de gente morrendo. Ninguém vai lá televisionar o pessoal morrendo dentro dos hospitais. Filma lá um banheiro sujo, filma lá uma maca no corredor, mas quem morreu ninguém fala. Né? Como a morte do nosso amigo, o Careca Doido Saladar, é um ponto de interrogação gigante. Né? O cara morrer de febre amarela, justamente o cara que falava contra o tempo todo. É muita coincidência. Né? Sendo que morreu 58, no estado inteiro, 58 pessoas. E ele estava no meio. E entre elas o Careca Doido Salazar. Então isso é uma janela para vocês ficarem... Silvio, você e o Rubens são teóricos da configuração. Tem um outro aqui que disse, o Lucival disse que eu não sou santo. Não sou mesmo, nunca fui e nem quero ser, entendeu? Não é santo. Agora, qual é o seu contexto, né, de santo? Porque, né? Ô, Silvão, as pessoas acusam a gente de esquerda, direita, de comunismo, essas coisas, porque o pessoal vê só aqui embaixo. Então eles não conseguem enxergar acima, que é o que a gente enxerga. Eles não conseguem ver que existe um domínio sobre isso. E que seja qual for a questão aqui embaixo, é dominado pelo mesmo grupo. Então, na verdade, nós somos contra o que está acima disso. Não é isso. Não estamos nem contra um, nem contra outro daqui. Nós estamos mostrando o que está ali. E o que está ali tem galho pendurado aqui, mão manipulando os dois lados. É uma coisa bem simples. Quem já conhece a gente há tempo sabe disso. Quem é novo tem até motivo para não saber. Mas alguns fazem isso para tentar tirar você do sério, Silvão. Não, pelo contrário, eu não estou nem aí com a Light. Diz até que o Silvio é PT, pô, todo mundo sabe que você tem nojo, pavor, horror do PT. Tem horror de PT, de esquerda, mas um nojo grande. Agora, se eu tenho nojo da esquerda, significa que eu sou direita, Rubão? Não, nada a ver. Significa que eu sou centro, que eu sou o quê? Você é só um cara que conhece o que as pessoas não conhecem, por isso julgam.
Exatamente. Igual o Rubens. O Rubens, o pessoal fala, o Rubens é esquerda, o Rubens não é nada, o Rubens é contra tudo e a favor de absolutamente nada que vem do sistema e sempre foi assim. No entanto, quando eu converso com ele, ele fala, pô, eu fui naquele negócio lá do despachante, eu tô muito puto, é que eles são os... Ele vai no outro lugar, puta, aquilo lá... O Rubens não se conforma, entendeu? O Rubens, ele vai andar do aviãozinho dele para não ter um aneurisma. É verdade, pô. Porque o Rubens vê, e o nosso querido Marcelo Creton fez uma avaliação para mim que eu discordei. Falou, Silvio, nós estamos sendo cercados, a polícia está para nós e não para os bandidos. Tal. Eu falei, não é isso, não é isso. Estou até repetindo isso, já falei uma vez, vou repetir de novo. Quando eu fui no centro de São Paulo dar entrevista lá na Rede TV sobre leilão, eu comecei a olhar para o lado direito, 3, 4, 5 carros em cima da calçada. Olhar para o lado esquerdo, 6, 7, 8, um moto, parando as pessoas. Na hora que eu vou estacionar o carro no estacionamento, tinha um carro de polícia do lado, olhando para mim com uma cara feia, né? Falei, cara, não é que o Marcelo Creton tem razão? Porque os caras não estão parados aqui atrás de bandido, eles estão atrás da gente. Atrás da gente. Entendeu? E não criticando o policial. Não tá fazendo o papel dele de jeito. O policial é tão manipulado quanto nós. Ponto final. As pessoas, os humanos, nós não somos contra. Entendeu? O que eles fazem? Se eles fazem, não é por mal, eles fazem porque eles são mandados fazer. O que nós somos contra são os mandantes, os vagabundos, os manipuladores. É isso que nós somos contra. Deixar bem claro isso que é a nossa posição. Mas nós vamos falar de 1984, nós vamos falar sobre a ditadura militar, o que ela foi de verdade. Eu vou até achar um jornal antigo, Rubão, a mostrar para o pessoal, né? Deve ter. Vamos mostrar o que é para o pessoal não cometer o erro nas eleições agora, achar que tem santo por aí, né? Que não sou eu, mas que tem santo de verdade. Não tem. Não esperem isso. E também vamos fazer uma live sobre sobrevivência. Vamos chamar uma ou duas pessoas especializadas em mato, o Rubens manja também, como é que é fazer na hora do vamos ver, vamos chamar o Nádio, vamos chamar mais alguma pessoa para falar como é que você se vira, como é que você, na hora do vamos ver, como eu sou cidade, totalmente cidade, eu vou ter que ficar aqui e morrer por aqui mesmo. Mas quem quiser correr para o mato, vai ter aqui umas dicas importantes aqui em breve. Tá bom, Rubão? É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Desejo boa semana para vocês todos. Domingo que vem a gente está junto. O Rubão está a semana inteira. Amanhã tem Verdade Oculta 2 com a Madinha. Isso. E eu prometi que de vez em quando eu vou aparecer lá com algum tema bem maluco lá, viu? Oba! No Verdade Oculta 2. O pessoal tem pedido, né? Por causa dos videozinhos que eu tenho posto lá. Apesar que caiu bastante os views, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou avisando o pessoal que vai vir coisa boa por aí, viu? Fiquem atentos aí, no Verdade Oculta 2. Precisa dar uma levantada lá no Verdade Oculta 2, que é um canal maravilhoso. Vamos fazer lá um dia desse, Silvão, mas tem que ser fora do horário das 8. Não, vamos fazer. Não, vamos fazer. Depende de 9 às 10 ou antes das 8. Vamos fazer com muito assunto bom para se discutir, né? Vai sair o vídeo dos lavradores infiéis, que o Rubens gosta muito, vai sair, já está pronto, é só gravar a voz, já está tudo pronto. Beleza, e vê outro lá para tu botar a voz também, que eu gostei de você dublando. Legal, pode deixar, vou procurar com calma. Estou procurando já, viu? É que o problema é o lance dos direitos autorais, isso que mata a gente. Porque a gente tem que fazer dublagem de alguma coisa que a gente pode fazer, né? Senão não consegue pôr no ar. Isso, a dificuldade é grande, viu, Paulo? É verdade. Valeu, galera. Muito obrigado pelos likes aí, muito obrigado pela audiência. Nós conversamos tão centrados que eu não consegui ver views, não consegui ver nada. Para você ter uma ideia de como a gente está concentrado no assunto. Mas agradeço, valeu por vocês estarem aqui, vocês são fora de série. E gostaria muito, aqueles que puderem ir na palestra para a gente bater um papo lá, é muito gostoso, vai por mim, vocês vão gostar. Né? No final do dia vai todo mundo sair com um sorriso, isso porque é a nona palestra que eu estou organizando. As outras 8 foram maravilhosas, não temos o que reclamar, e o Rubão saiu com um sorrisão também, apesar de cansado. Valeu, Rubão! Boa noite, boa semana para você, irmão. Um beijo na Marinha.
Olá, amigos e amigas, vim fazer um convite muito especial para você. Acesse o buscador do YouTube, escreva 7 Sinais e localize o canal. Clique no link do canal, em seguida inscrever-se. Não esqueça de acionar o sininho. Curta os vídeos do canal. Muito obrigado, forte abraço do Silvio de Freitas.